Intestino preso, intestino solto, taquicardia, acnes, dermatite atópica, coceiras pelo corpo, rinite, sinusite, bronquite, enxaquecas, arritmias cardíacas, quedas aleatórias de pressão. Todos esses são sinais e sintomas de que o seu organismo não está lidando bem com algum tipo de alimento que faz parte da sua rotina alimentar. Se você tem esses sinais presentes na sua rotina, no seu dia a dia, vale a pena você entender qual é a diferença entre intolerância alimentar, alergia alimentar e hipersensibilidade alimentar, para você entender se você está lidando com alguma delas e buscar um direcionamento profissional para que você consiga se livrar desses sinais e sintomas que indicam aí que o seu corpo está sofrendo reações alérgicas ou está tendo uma insuficiência enzimática, sempre ativando ali sua resposta imune para tentar lidar com aquilo que ele não está digerindo bem. E isso pode trazer sérias consequências à sua saúde, não é brincadeira. Recentemente nós tivemos a Semana Nacional de Conscientização sobre as Alergias Alimentares. Pode começar inclusive como uma alergia alimentar, a qual você possui e não sabe, causando todos esses desequilíbrios aí no seu organismo e vir a se tornar um problema maior, justamente por estar sempre aí forçando o seu corpo a ter uma resposta imune que se torna exacerbada quando você continua consumindo o alimento ao qual o seu corpo não recebe bem, e por consequência dessa resposta imune exacerbada, pode ser que seu organismo venha inflamando muito e essa inflamação se torne um fator de risco para o desenvolvimento de outros problemas de saúde, além de deficiências nutricionais, por impactar a absorção de nutrientes lá no seu intestino. Então vamos começar esse vídeo esclarecendo o que é uma alergia alimentar, o que é uma intolerância alimentar, o que é uma hipersensibilidade alimentar, porque as três não são a mesma coisa e muita gente vem fazendo confusão hoje na internet. Bom, na alergia alimentar a gente tem uma resposta imune imediata. É aquele caso, por exemplo, da pessoa que tem alergia ao camarão, consome um alimento, uma refeição que tem o camarão e imediatamente começa a apresentar sinais do organismo dessa resposta alérgica, coceiras pelo corpo, edemas. Em alguns casos, quando essa alergia é maior, a resposta imune pode se tornar ainda mais fatal, como por exemplo um choque anafilático. Então, imediatamente ao consumir aquele alimento, a pessoa vai ter essa resposta imune, essa reação alérgica. Ela vai sentir ali minutos, segundos depois de consumir esse camarão. Agora, no caso da intolerância alimentar, a gente tem uma deficiência enzimática. Vamos pegar o exemplo da intolerância à lactose. Nesse caso, os intolerantes à lactose não possuem boa quantidade no organismo ou realmente não possuem, não fabricam a enzima lactase, responsável por quebrar a lactose, que é uma macromolécula, em moléculas pequenininhas para fazer uma boa digestão e o organismo conseguir digerir bem aquela substância. Então, no caso da intolerância à lactose, nós temos uma deficiência na enzima lactase, que é justamente a enzima que faz essa quebra da lactose, o açúcar do leite. E justamente por não conseguir fazer essa quebra de uma molécula muito grande e receber ali no intestino essa molécula que não está digerida, tal como deveria, quando a gente quebra a lactose, ela se divide em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Por essa quebra não estar sendo feita, por essa divisão não estar acontecendo, o organismo sofre ali diversas consequências dessa má digestão. Estufamento, gases, dores abdominais, fezes mal formadas, como consequência desse consumo. Então, na intolerância nós temos uma deficiência enzimática. Agora, na hipersensibilidade alimentar, assim como na alergia alimentar, nós também temos uma resposta imune, mas é uma resposta imune tardia. Ela vem dias depois do consumo do alimento ao qual somos hipersensíveis. É aquele caso, por exemplo, da pessoa que tem uma hipersensibilidade às proteínas do leite, come uma pizza, 4 queijos no domingo à noite e vai sentir uma enxaqueca 3, 4, 5, 6, 7 dias depois dessa pizza. Ela muitas vezes não faz associação com este alimento, porém ele vem sendo a causa deste aumento da toxicidade da inflamação na corrente sanguínea dessa pessoa também. Mas essa resposta imune ela vai acontecendo aos poucos, as citocinas inflamatórias vão sendo liberadas aos poucos, portanto é uma resposta imune tardia. A pessoa sente dias depois o sinal, o sintoma
do desequilíbrio que aquele alimento causou no organismo e geralmente acontece até 7 dias depois do consumo. Qual é a importância disso para a nossa saúde? Se nós seguimos consumindo alimentos aos quais nós possuímos alergias, intolerâncias ou hipersensibilidades, nós estamos constantemente agredindo o nosso organismo, que não tem capacidade de lidar com aquele alimento, então ele entende como um corpo estranho. E toda essa resposta imune que é ativada, todo esse esforço que o nosso organismo faz para tentar digerir um alimento que ele não tem capacidade, a longo prazo pode gerar muita inflamação e outros problemas para a nossa saúde, inclusive a nossa saúde intestinal. Hoje nós sabemos já que o intestino é nosso segundo cérebro e toda vez que o intestino tem contato então com estes alimentos que ele não faz uma boa digestão, que ativam uma resposta imune ou que não tem a quantidade de enzimas suficientes para fazer uma boa digestão, a gente tem um prejuízo ali das nossas barreiras intestinais, do nosso muco intestinal e também das nossas células intestinais, que são os nossos enterócitos. Aumenta a permeabilidade intestinal, o organismo começa a ter contato com mais toxicidade, as barreiras intestinais que eram para proteger contra a toxicidade, contra bactérias, vírus, diversos micro-organismos, começa a ficar insuficiente, começa a ficar prejudicada e a longo prazo isso pode gerar outros problemas para a nossa saúde. Até mesmo a anemia está muito relacionada com a hipersensibilidade e intolerância ao glúten. Então, nos dois casos, a gente vê um aumento da permeabilidade intestinal e quando tem muita permeabilidade intestinal, o organismo pode encontrar mais dificuldade para absorver certos tipos de vitaminas e minerais que têm funções importantíssimas para a nossa saúde. Então, não apenas o ferro, né, que tem um papel fundamental na síntese do hemo, da nossa hemoglobina, uma proteína sanguínea tão importante, mas também uma deficiência de vitamina C, de vitamina D, justamente por conta desse aumento da permeabilidade intestinal, já que nosso organismo está tendo contato constante com alimentos que ele não digere bem e não lida bem. Inclusive, as doenças autoimunes estão muito relacionadas com esse prejuízo na função intestinal, causado então pelas hipersensibilidades, alergias alimentares tardias e intolerâncias maltratadas. É muito importante que você entenda se isso faz parte aí do funcionamento do seu organismo, se você vem lidando com alguma delas, e a gente tem exames específicos para descobrir então se você tem alguma dessas questões. Exames de sangue que medem IgGs, exames onde a gente consegue entender o grau de intolerância ou alergia ou hipersensibilidade que você tem a determinados tipos de alimento, como o A200 e outros testes de alergias alimentares, e também a atenção aos sinais e sintomas na sua rotina, que já é a primeira forma de você entender aí se de repente algum alimento está te fazendo mal. Se você consome um pão, por exemplo, se você bebe um copo de leite, sente o intestino prender mais, tem uma urgência para usar o banheiro, se diante do consumo de determinado tipo de alimento, alguns dias depois você vem com uma enxaqueca muito forte, uma dor de cabeça muito presente, vale a pena você ficar atento aí na sua rotina alimentar aos tipos de alimento que vem te causando esse problema. Entre os alimentos mais alergênicos, falando um pouco sobre as alergias, nós temos o milho, o glúten, as oleaginosas, o amendoim, o leite e seus derivados, mel, cacau, os frutos do mar e a soja. Uma lista aí para você fazer uma colinha e já ficar de olho todas as vezes que você consome, se você sente algum tipo de desconforto. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para que você ganhe mais conhecimento, conscientização mesmo, se na sua rotina alimentar não está presente algum alimento que vem te causando esse desconforto. E aí, com o acompanhamento de um nutricionista, de um alergologista, você vai conseguir sim ter entendimento sobre aquilo que precisa ser feito para eliminar esses sinais e sintomas da sua vida e viver muito bem sem contato com os alimentos aos quais seu corpo não faz uma boa digestão. Se você precisar da minha ajuda, o link para você agendar uma consulta está aqui embaixo. Será um maior prazer te ajudar nesse processo se você se identificou com algum desses sinais e sintomas. A gente consegue inclusive adaptar a dieta àquilo que o seu organismo precisa, aquilo que o seu organismo tolera bem e que não desencadeia uma resposta imune exacerbada que pode causar tantos riscos à sua saúde. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Deixa o seu comentário aqui embaixo. Você tem alguma alergia? Conhece alguém que tem? Se identificou com algum desses sinais e sintomas? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que eu vou amar responder. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixar a sua curtida e nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Um beijo!